Salve, salve galerinha do nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vindo, obrigado imensamente a companhia e a presença de todos nos últimos dias aí, crescendo o nosso canal, tornando aí presente aí as suas atividades, as suas ações de vir ao nosso canal, deixar o seu like, curtir, se inscrever. Muito obrigado a todos que assim o fazem e assim estão fazendo. Muitíssimo obrigado. Vamos aqui para mais uma transmissão. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa rodada de Copa. Vamos então começando aqui o nosso vídeo, tratando aí dos jogos de hoje. Tivemos aí dois jogos de hoje. Tivemos Brasil, logo no início da manhã, né? Meio-dia. Japão 1, Croácia 1, com a Croácia vencendo o selecionado japonês aí nos pênaltis pelo placar de 3-1. Japão que abriu aí a rodada de gols aí nesse jogo, né, com 1-0 e cedeu o empate aí para a Croácia. A Croácia, portanto, com o empate, gol de Perisic contra o gol de Maeda, do time japonês. Arrasou o jogo aí até os pênaltis e nos pênaltis aí conseguiu, portanto, passar de fase para as quartas de final, pegando aí o Brasil, que no jogo das 16 horas venceu a Coreia do Sul pelo placar de 4-1. Um espetáculo à parte aí de Neymar, Vinícius Júnior, né? Richarlison, espetáculo à parte aí, Paquetá, autores dos gols aí do selecionado brasileiro, e do time coreano aí o Paik, né? O autor do gol do time coreano. Então, Brasil aí e Croácia, terceira, quartas de final definida. E hoje teremos aí o jogo entre Marrocos e Espanha, jogo de abertura dessa Copa do Mundo, valendo a última vaga para as quartas de final, tá? E também aí às 16 horas Portugal e Suíça, jogo que fecha aí, portanto, a fase de oitavas de final de Copa do Mundo, que já se afunila, chegando aí aos seus finalmente logo logo. Vamos falar um pouco aqui sobre esse jogo aqui, Marrocos, Espanha, Espanha-Marrocos. Destaques aí do time marroquino, Abucal, com um gol, tá? Nessa Copa do Mundo. E do time espanhol aí, o Álvaro Morata, com 3 gols e 1 assistência nos últimos jogos. No meio-campo, destaque aí das duas equipes aí o Hakim Ziyech, com um gol e 1 assistência, e o Dani Olmo, também com um gol e 1 assistência. Destaque também na defesa dos dois elencos, Marrocos e Espanha. Destaque aí do Achraf Hakimi, com 0.3 desarmes, e Alejandro Balde, com 1 desarme até então. Outros destaques também importantes que o time marroquino, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 2 empates, e o time espanhol, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No embate entre ambos aí, entre Marrocos e Espanha, apenas um jogo, um empate aí conquistado entre ambos, empate aí em 2-2 na Copa do Mundo de 2018, Espanha 2, Marrocos 2. Vamos aqui passear um pouco aqui sobre o time marroquino aí que contra o selecionado canadense aí venceu pelo placar de 2-1, mas sofreu gol aí, aliás, cedeu gol, né, ao gol contra aí do Agüer, no único gol aí do time canadense, né, a favor aí, o time marroquino dando esse gol aí à disposição do time canadense aí na fase anterior. Aqui contra a Bélgica, um resultado super interessante aí, 2-0 sobre o selecionado belga, tá? Interessantes atuações aí do time marroquino, Abucal e o Roman Saiz, zagueiro. Hakim Ziyech, né? Também muito bem. Aqui no jogo contra o Canadá, foram muito bem aí novamente o Nesiri, o Hakim Ziyech e o Hakimi, a lateral do PSG. Marrocos também empatou em 0-0 contra a Croácia, venceu aqui na fase de preparação amistoso aí 3-0 selecionado da Geórgia, com o gol aí do Bufal de pênalti, Hakim Ziyech e El Nesiri. Ótimos jogadores aí, ótimas fases aí, essas duas peças
valiosas do time marroquino. Tivemos também um amistoso aí no dia 27 de setembro, com o Paraguai 0-0, e aqui contra o Chile 2-0, tá? Gols aí do Abdelrahmi Sabiri, com assistência do Harit, e gol aí do Sofiane Boufal, cobrador de pênaltis da equipe. Tá? Então, Marrocos aí, pouquíssimos gols sofridos. A gente passear um pouco mais aqui, pouquíssimos gols realmente sofridos. A última vez que o time marroquino sofreu muitos gols aí foi contra o Catar, num 2-2 aí, tá? Sofrendo gol do Pedro Miguel e do Ali Assad, com a assistência aí do Akram Nafif, tá? Vamos dar uma olhada aqui, o Akram Nafif jogando pelo lado esquerdo, e o outro aqui que fez o gol foi o zagueiro, né? Ali Assad, jogando aí o zagueiro Pedro, né, o lateral, o zagueiro Pedro, com o Akram Afif com assistência, e o Assad aí jogando pela direita, né, do time marroquino contra o lado do time catariano contra o lado esquerdo do time marroquino, tá? Um lado que a princípio nesse jogo aí ainda não esse elenco que estamos a ver aí do time marroquino, mas um time aí que sofreu pouquíssimos gols nos últimos jogos, tá? Vamos dar uma olhada aqui na Espanha. A Espanha, nos últimos jogos aí, perdeu para o Japão por 2-1. Gols do Tanaka, assistência do Mitoma, e Hitsu Doan, assistência do Yunya Ito. Doan, jogador aí que atua, dá uma olhada aqui quem entrou no lugar do Doan, o Doan entrou no lugar do Kubo, né? O Kubo entrou aqui no lugar do Doan. Então, aqui na ponta direita. E o Ito, né, com assistência também para gol aí, na vitória japonesa sobre o selecionado espanhol. Então, Ito, Doan, lado direito, e o Tanaka, que é um jogador aqui que atua na posição também aqui centralizado pela direita. Então, lado direito aí contra o selecionado espanhol, né, do time japonês, foi bastante efetivo. Um lado aí onde atua o Baldé, o Pedri e o Olmo, tá? Então pode ser interessante aí o lado direito aí do selecionado marroquino contra o selecionado espanhol. Tivemos também aí Espanha 1, Alemanha 1, gol aí da Alemanha, Niklas Füllkrug, com assistência aí do Jamal Musiala. Tivemos aí, vamos dar uma olhada aqui, posição, o Füllkrug entrou no lugar especificamente do Thomas Müller, tá? E o Musiala aqui jogando na posição esquerda, ponta esquerda. Então aqui a Espanha cedeu aqui um gol aqui na ponta esquerda, e apenas esse gol, tá? Nada mais. O lado direito, né, como foi contra no jogo Japão e Alemanha, foi bem eficiente, já aqui no contra a Alemanha pouco efetivo, tá? O lado direito da Alemanha contra o lado esquerdo da Espanha, pouquíssimo efetivo, tá? Nesse momento aqui a Espanha estava com Alba, com Pedri e o Olmo. Então o Baldé jogando por essa posição aí é um ponto positivo, sim, para o time marroquino. O Alba é um jogador um pouco mais de marcação, por isso dificultou muito aqui os avanços do lado direito do time alemão. Fica esse destaque interessante. Tivemos aqui Espanha 7, Costa Rica 0, um jogo aqui fora de todos os conceitos. Tivemos Jordânia 1, Espanha 3, tá? Autores dos gols aí, Ahmed Samir. Ahmed Samir é um jogador aí do time jordaniano que atua. Ahmed Samir, deixa eu dar uma olhada aqui onde ele atua. O Samir é tanto nome aqui. Ahmed Samir, no passe do Mohamed Faisal. Ahmed Samir. É esse aqui então, né? Ahmed Samir. Mohamed Faisal Abu Zalaik.
Portanto, lado direito novamente aí, tá? Mais um agravante aí do time espanhol. Tá? O lado direito do time adversário contra o lado esquerdo. Nesse momento aqui a Espanha foi com uma formação aqui com o Laporte, Soler e o Ansu Fati. Navegando um pouco mais aqui adiante na Liga das Nações, tivemos aqui Espanha 1, Suíça 2. A Suíça marcando gols aí com o centroavante, o Embelé, com assistência do Manuel Akanji, zagueiro. E o Manuel Akanji novamente presente aí, o Akanji do time suíço, né? Que é um jogador aqui que atua pelo lado direito. Olha só, mais uma vez o Embolou, centroavante, que também cai aí pela direita do time suíço, nessa aproximação do Shaqiri também como um atacante, que foi muito bem, inclusive o Shaqiri, nesse desempenho contra o time espanhol, tá? Quem jogou por esse lado, Alba, Pedri e Sarabia. Então já tivemos aqui uma variação no ataque com o Sarabia, mas o Alba indo muito bem, mais uma vez, nesse duelo aí contra a Suíça. Então podemos falar aqui do jogo entre Marrocos e Espanha. É o seguinte, vamos aqui no nosso Joga 10 News. Time marroquino aí, time provável com Bonu no gol. Linha de laterais, Mazraoui na lateral esquerda, na lateral direita, Achraf Hakimi, principal nome da equipe, a exemplo do Mazraoui, faz uma ótima Copa. Romain Nassais, ótimo zagueiro, média básica, bom desempenho, chega bem ao ataque. Nayef Aguer, zagueiro pela posição direita. Aqui o Sofiane Amrabat, de proteção à linha de zaga, volante, marcador, contenção, roubador de bola. Temos aqui no meio campo, na meia centralizado pela esquerda, Abdelhamid Sabiri e Selim Amalá. Centralizado pela direita, Unai. E como pontas aí o Bufal, cobrador de pênaltis da equipe, e na ponta esquerda Bufal, na ponta direita o Hakim Ziyech. Ótima opção aí do time marroquino, tá? Vem de bom desempenho, boas pontuações, bons jogos, um dos sinônimos aí do bom desempenho do time marroquino nesta Copa do Mundo. No ataque, El Nesiri, principal referência aí, centroavante, né, goleador do time marroquino. Time comandado pelo seu técnico aí, o Walid Regragui. Mas agora o time espanhol. Time espanhol aí, time provável com Nai Simon no gol, Alba, Cavarral ou Azpilicueta, na dúvida, na lateral direita. Na zaga esquerda, Aymeri Laporte. Na zaga direita, o Rodri. Meia centralizado de proteção, de contenção, de volante aí, de marcação, roubadas de bolas, tá? A proteger a linha de zaga. Sérgio Busquets, meia centralizado pela esquerda, Pedri pela direita, Gavi com liberdade para atacar e avançar, podendo fazer aí até a função de um falso 9 no time espanhol, caindo tanto pela esquerda como pela direita, com o Pedri aí auxiliando, ficando mais retido na marcação, com Busquets fazendo também a função do Gavi, nos avanços aí do Gavi em direção ao ataque espanhol. Temos aqui na ponta esquerda o Olmo, na ponta direita o Ferran Torres e como centroavante aí, o Álvaro Morata, time comandado pelo técnico Luiz Henrique. Destaques aqui dos dois elencos, do time marroquino, destaco aí para você pelo lado direito, um dos pontos positivos aí nos últimos jogos dos adversários contra o time espanhol. Destaco aqui para vocês Hakimi e o Ziyech. Uma aposta aí pode ser o Unai, tá interessante. Outra aposta interessante pelo fator pênalti aí pode ser o Bufal, tá? Do lado marroquino, e o zagueiro aí, o Sais. Mas agora o time espanhol, opções interessantes do time espanhol aí, para essa rodada, cito para vocês aqui o Jordi Alba, apoia, ataca, agressivo, jogador que evolui com o time, então ótima opção, dá profundidade, principalmente esse ataque aí, que pode jogar com dois, a princípio se jogar o Azpilicueta, dois laterais avançados, se jogar o Cavarral um pouco mais retraído, quem sabe até fazendo a função de três zagueiros, com o Alba sendo um elemento participante no meio campo, tá? Com o Gavi fazendo essa função de falso 9, por vezes no esquema rotativo da Espanha,
tá? Então interessante aí o Alba, o Olmo e o Ferran Torres, tá? Opções também aí um pouco interessantes aí do time espanhol, o Álvaro Morata e uma aposta aí, o Gavi. Vamos dar uma olhada aqui um pouco mais nesse jogo aí entre Espanha e Marrocos, de perto aqui para vocês. Vamos lá então, informação sobre a partida Marrocos-Espanha. Apita o árbitro Fernando Rapadini, argentino, com média de cartões vermelhos entre 0,39 e cartões amarelos aí de 5,5. Portanto, um árbitro aí que amarela demais os jogadores, tá? Jogo a ser realizado aí no estádio da Educação, no Al Rayyan, Catar, a localização. Destaque dos dois elencos aí, Hakimi e Álvaro Morata. Outro destaque também interessante, em verde aqui, é o Hakimi, e em azul, o Álvaro Morata. O Morata mais ofensivo, o Hakimi defensor, um equilíbrio maior aí na evolução do jogo, um pouco também em ataque. O Morata não é tão defensor, tão marcador, não é tão técnico quanto é o Hakimi. Vamos aqui também dar uma olhada aqui nas. Deixa eu só puxar aqui alguns detalhes aqui dos dois elencos. Marrocos, 9 jogos sem derrotas. A Espanha, também aqui interessante um dado, que a Espanha, né, marcou 4 gols, sendo 2 gols aí no começo. Marrocos marcou 4 gols, sendo 2 gols aí no começo da fase inicial de jogo e 2 gols aí na fase final. A Espanha concedeu 3 gols, muitos desses gols aí na fase final, todos na fase final de tempo, tá? Na fase complementar. A Espanha marcou 9 gols, tá? Sendo 3 na fase inicial e 5, perdão, sendo 4 na fase inicial e sendo 5 gols aí na fase final de jogo. Portanto, a equipe aí que vem fazendo gols aí em ambos os tempos, seja nos primeiros 45 minutos, seja nos 45 minutos finais. E Marrocos concedeu apenas um gol, portanto, uma defesa bem mais segura, bem mais consistente, contra um dos ataques mais finalizadores aí de momento, com bom equilíbrio de gols aí entre a primeira parte de jogo e a segunda parte de jogo, tá? Ok, vamos então aqui deixar já pronto aqui a nossa próxima informação. Vamos aqui mais alguns dados também sobre Espanha e Marrocos. Deixa eu trazer aqui para vocês. Segundo aqui o Flash Scores. Muito obrigado se você puder deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Muitíssimo obrigado, viu, gente? Isso dá muita motivação, muita alegria pra gente, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do time marroquino. Nos últimos 5 jogos aí do time marroquino, tivemos um empate contra o Paraguai, uma vitória de 3-0 sobre a Geórgia, novo empate contra a Croácia de 0-0, venceu a Bélgica 2-0. Então, um time marroquino aí que é difícil tomar gols, apenas aí tomou gol contra o Canadá e detalhe, gol contra do zagueiro Aguirre, tá? Fora isso, o time canadense não marcaria, portanto, um time aí interessantíssimo aí pensando em SG para a rodada, tá? Muita gente focando a Espanha por ter um ataque muito forte, e é realmente, mas o time marroquino defensivamente vem muito bem. Time espanhol nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Venceu Portugal por 1-0, venceu a Jordânia por 3-1, venceu Costa Rica na abertura da Copa do Mundo por 7-0, empatou em 1-1 com a Alemanha e venceu aí o time, perdeu para o time japonês por 2-1. Portanto, um time aqui que vem marcando muitos gols, como foi contra a Espanha, 7 gols. De lá para cá, sofreu para marcar gols. Sofreu. Confrontos diretos entre Espanha e Marrocos, tivemos aí 2-2 em 2018 pela Copa do Mundo. E aí um pouco mais aí que os saudosistas aí, 1961, 3-2 Espanha sobre Marrocos. E também 1961, Espanha 1, Marrocos 0. Vamos agora, próximo jogo aqui do nosso cartaz aqui.
para vocês. Claro, contando com o seu like aí, com a sua presença, a sua audiência, que nos dá força e motivação para continuar seguindo aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos dar uma olhada aqui no jogo entre Portugal e Suíça, que fecha aí a fase de oitava de final. Destaques aqui do time português: Ricardo Horta com 1 gol, nenhuma assistência, e Brio Embolo, 2 gols e nenhuma assistência até aqui no campeonato. Destaques no meio-campo: Bruno Fernandes, do time português, cobrador de pênaltis, com 2 gols e 2 assistências, e no time suíço, Djibril Sow, com nenhum gol e 1 assistência. Na defesa, destaques aqui do time português, Antônio Silva, com 1 desarme, e do time suíço, Fabian Schär, com 1 desarme e 1 cartão amarelo. Time português, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 derrotas. Time suíço, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Times bem similares em relação aí aos desempenhos aí, às irregularidades em termos de vitórias e derrotas, com Portugal um pouco mais aí regular em razão de ter conquistado 3 vitórias seguidas, e o time suíço navegando entre vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, e se seguir a rotina, derrota. Nos últimos jogos aí entre Portugal e Suíça, foram 3 vitórias do time português, nenhuma vitória entre ambos e 2 vitórias do time suíço. Aí, Suíça 1, Portugal 0 na Liga das Nações, Portugal 4, Suíça 0 também na Liga das Nações, 3 jogos aí na Liga das Nações. Em 2019, 3-1 Portugal sobre a Suíça, 2017, Portugal 2, Suíça 0, nas eliminatórias da Copa. Também nas eliminatórias de 2016, tivemos Suíça 2, Portugal 0. Portanto, um jogo aí, nos últimos 5 jogos, carregado com 4 SGs, tá? 4 SGs aí, 2 para cada, 2 para Portugal, 2 para a Suíça. Em apenas uma ocasião aí, o SG não se manteve. Vamos aqui mais alguns detalhes, deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos aqui pegar mais alguns detalhes aqui do jogo Portugal e Suíça. Vamos lá, Suíça-Portugal. Vamos aqui trazer para vocês. Nos últimos 5 jogos, o time português, já falamos aqui, foram 3 vitórias seguidas e 2 derrotas aí em momentos distintos. Contra a Espanha, 1-0, venceu a Nigéria por 4-0, venceu Gana por 3-2, venceu o Uruguai por 2-0, vitória importantíssima, garantiu aí o time português na próxima fase, e perdeu para a Coreia do Sul por 2-1. Portanto, um time aí que nos últimos 5 jogos, o time português, conquistou apenas 2 SGs como mandantes. Como mandante, 2 SGs. Time suíço, time difícil de fazer gols, diga-se o Brasil em relação ao time suíço. O time suíço nos últimos 5 jogos alternou muito em vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. E se a princípio consistir essa regularidade de vitória e derrota, muito provavelmente possa ser derrotado pelo time português. Time suíço que venceu a República Tcheca por 2-1, perdeu para a Gana por 2-0, venceu Camarões por 1-0, gol de Brio Embolo na abertura da Copa do Mundo, perdeu para o Brasil por 1-0 e venceu a Sérvia por 3-2, um jogo movimentadíssimo que garantiu a Suíça na próxima fase. Vamos aqui mais alguns destaques aí do jogo Suíça e Portugal, Portugal e Suíça. Vamos lá então. Apita o árbitro César Arturo Ramos Palazuelos, do México. César Palazuelos, do México. Árbitro que tem uma média de 0,42 cartões vermelhos e uma média de 4,46 cartões amarelos. Não tão amarelante, né, quanto o árbitro do jogo Marrocos e Espanha, né, com a média de 5,5 cartões amarelos, mas chama a atenção o número de cartões amarelos dados pelo árbitro César Palazuelos. Estádio Lusail, tá? Destaques dos 2 elencos aí, Ricardo Horta e o Granit Xhaka. Dos 2 elencos aí,
do time português e do time suíço. Tá? Em verde, o Horta. Em azul, o Xhaka. Destaque aí que o Horta é um pouco mais ofensivo, porém o Xhaka um pouco mais regular em muitos dos critérios aí. Tá? O Xhaka jogador no meio campo, que joga também como atacante no time suíço. Vamos aqui às partidas. Portugal foi um dos primeiros times a marcar em 5 dos 6 últimos jogos. A Suíça, 5 dos últimos 7. Tá? Fica de olho aí nesse detalhe interessante. Time português marcou 6 gols. Muitos desses gols aí na fase final de jogo. Time suíço concedeu 3 gols aí. Concedeu 3 gols. Muitos desses gols aí na fase inicial, sendo 2 e 1 na fase final. O time suíço marcou 4 gols, sendo 2 na fase inicial e 2 na fase final. Um pouco mais equilíbrio em relação ao time português, que é um time um pouco efetivo aí no começo de partida, mais a estudar o jogo, e efetivo aí na fase final, quando interessa realmente aí desempenhar um bom futebol e garantir a possibilidade de vitória. O time português concedeu 4 gols, sendo 1 gol na fase inicial e 3 na fase final do jogo, nos últimos 45 minutos. Então, interessante esse duelo, tá? O time suíço concedeu gols aí na fase inicial, tá? O time português marcou muito na fase final. O time suíço marcou muito, aí uma regularidade de gols, tanto na fase final como na segunda parte final de jogo. E o time português concedeu muitos gols aí no fim do jogo especificamente. Confrontos diretos, 1-1 entre Murak Yakin e Fernando Santos. Disputa direta, 3 vitórias de Portugal, 3 da Suíça, nenhum empate. Tá? São os destaques aí entre Portugal e Suíça. Suíça e Portugal. Vamos então agora. Os escalações, time provável, Suíça, Portugal, Portugal e Suíça. Time português escalado com Diogo Costa no gol. Linha de laterais, lateral esquerdo, dúvida entre Rafael Guerreiro e Diogo Dalot. Lateral direito, João Cancelo. Zagueiro pela esquerda, Rubem Dias. Pela direita, Pepe. Jogador de marcação, volante de contenção de proteção à zaga, Rubem Neves. Centralizado. William Carvalho ou Otávio, dúvidas no meio campo português pela esquerda. Meia centralizado pela direita, Bernardo Silva, titularíssimo do time português. Agora os pontas pela esquerda do time português, João Félix, pela direita, Bruno Fernandes. Cobrador de pênaltis, um dos destaques do time português do campeonato, com o Cristiano Ronaldo, o principal destaque do time português, que não vive uma boa fase, um bom momento, pouquíssimas atuações de destaque do Gajo nesta Copa do Mundo. Time comandado pelo técnico Fernando Santos. Mas agora o time suíço com Ian Sommer no gol, goleiro aí do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Ricardo Rodrigues, lateral pela esquerda, pela direita, Widmer. Na zaga esquerda, Nico Elvedi, pela direita, Akanji, boa média básica, bom desenvolvimento, desarma, boa opção aí o Akanji ao Elvedi. Xhaka, um pouco mais aí com a atuação de armador, criação no time suíço, também atua como um meia pela esquerda de marcação. Freuler, média básica, boa atuação, fez gol na última partida, meia centralizado pela direita e meia centralizado aí um pouco mais ofensivo, sem avançar muito o ataque, o Dibril Soul. Na ponta esquerda, Rubem Vargas, na ponta direita, Shaqiri, os principais nomes aí do time suíço no campeonato, sinônimo de gols aí do elenco para assistência e para gols. Um jogador que aprofunda, joga pelas pontas, joga em diagonal, em vertical ao meio campo, tá? Às vezes também trocando de posição com o Xhaka e percorre muito aí do campo suíço no ataque. Centroavante Embolo, time do técnico Murat Yakin. Destaques aí do time suíço para vocês aqui na tela antes de chegarmos aí no Rei do Pitaco. Indica aqui para vocês o Freuler e o Shaqiri.
O Embolo, uma aposta deste elenco. E uma boa opção na zaga aí, o Akanji. Do time português, destaques aqui para vocês, Bruno Fernandes, ótima opção, Bruno Fernandes, tá, do time português. Indico também para vocês aí o queridíssimo Rafael Guerreiro nessa dúvida aí com o Dalot, tá, duas ótimas opções do time português. Outra questão também interessante aqui, tá, entre ambos aqui, Cristiano Ronaldo, pode ser uma ótima pedida, tá? Um pouco mais diferenciável aí o João Félix, para quem quer aí fazer diferente. Vamos aqui alguns destaques, deixei passar aqui, mas vamos aqui alguns destaques aqui dos últimos jogos do time português. Vamos lá, time português. Portugal. Time do Cristiano Ronaldo, opa. Vamos lá então. Perdeu para a Coreia do Sul pelo placar de 2-1, sofrendo gols aí do Hee-chan e do Yu-gon, tá? Jogadores aí, o Hee-chan e o Yu-gon. Hee-chan é um jogador aqui que atua, deixa eu olhar aqui pelo destaque. Rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui, o Hee-chan, a Wang Hee-chan e o Kim Yu-gon. Aqui o Kim Yu-gon, né? Kim Yu-gon e Wang Hee-chan. Kim Yu-gon, que é um zagueiro pela esquerda, né? Pela esquerda. E o Hee-chan, deixa o nome desse carinha aqui, Hee-chan. Wang Hee-chan. Eita. Aí ele entrou no lugar do Jae-sun, Lee Jae-sun. Portanto, centralizado, né? Um jogador centralizado aí. O time português sofrendo gols aí. Meia centralizado. Quem joga nessa posição é o Dibrosu, mas o Shaqiri também desempenha essa posição. E aqui, o autor do gol aqui, o Yu-gon, nessa posição joga aqui o queridíssimo Elved. Portugal venceu aqui 2-0 o selecionado uruguaio, venceu Gana 3-2, sofrendo gols aí com o Bucari e o Aie. Vamos dar uma olhada aqui na posição do Bucari e do Aie. O Bucari, um jogador que atua, o Aie, um jogador que atua pela esquerda, pela direita de campo. E o Bucari, dá uma olhada aqui no Bucari. O Bucari entrou no lugar do Kudus. Centralizado, mais uma vez, aí uma recorrência até então constante, tá? Uns zagueiros aí pela direita, tá? Ou centralizado aí pela esquerda ou centralizado, estão também se destacando muito sobre o time português, tá? Fica de olho aí. Tivemos aqui também Espanha 1, Portugal 0. Gol do Morata, centroavante, que atua também como centralizado. O Bruno Fernandes também, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi muito bem o Rodri, tá muito bem o Rodri, então fica de olho aí, centralizado. Pode ser uma boa aí, tá contra o time português. Portugal perdeu para a Suíça por 1-0 aqui nesse jogo, na Liga das Nações. Gol do Seferovic. Dá uma olhada aqui na posição do Seferovic, olha só. Posição do Morata. Então fica de olho, o Xhaka também foi muito bem. Olha só a posição do Xhaka, correspondendo exatamente com a minha ideia, ele fazendo essa função, nessa formação alternada aqui com o Embolo, né? Jogando pela ponta esquerda nesse jogo aqui principalmente, tá? Dá uma olhada agora no time suíço. Time suíço que venceu a Sérvia por 3-2. Sofreu gols aí do Vlahovic e do Mitrovic. Aí dois jogadores que atuam pela ponta, tá? O Vlahovic, jogador que atua não tanto aí fechando, né, no ataque. O Mitrovic um pouco mais aí pela esquerda, né? Pela esquerda de campo, tá? Contra o time suíço. Quem joga pela esquerda de campo contra o time suíço nessa partida, exato, é exatamente ele. Vamos aqui, o João Félix.
Suíça que perdeu para o selecionado brasileiro aí por 1-0, gol do Casemiro, volante, Casemiro, tá? Casemiro, jogando centralizado. Quem joga na centralização do time português aí, muito provavelmente aí seja o Bernardo Silva. Aqui a Suíça perdeu para a Gana no amistoso internacional por 2-0, gols aí do Salisu e do Semenyo. Salisu, que é um jogador que atua, olha só, pela esquerda, zagueiro pela esquerda, a posição aqui do zagueiro pela esquerda do time português, o Rubem Dias, tá? E o Semenyo aqui que jogou na posição aí, substituição ao Aie. Então centralizado mais uma vez. Então fica de olho aí no Bruno Fernandes. Se a gente olhar um pouco aqui os desempenhos do Bruno Fernandes, a gente pode trazer aí um adendo interessante no jogo aqui contra o Uruguai. O Bruno Fernandes, olha só, jogou especificamente nessa posição dos dois demais aí que apresentamos para vocês aí, tá? Nos gols aí que a Suíça tomou nos últimos jogos. Então vamos lá, galera, fazendo aqui o nosso elenco aqui via Rei do Pitaco. Vamos aqui no nosso Rei do Pitaco, tá? Vamos construir aqui um elenco aqui na base de R$1 aqui. Vamos aqui com o nosso... Vamos começar aqui pelo nosso meio campo. Vamos aqui com o queridíssimo Bruno Fernandes, tá? Nessa formação aqui interessante. Lembrando que o lado direito do time marroquino contra o espanhol é bastante forte. Com isso a gente pode lançar mão aqui da opção, por exemplo, do Ziyech, tá? Hakim Ziyech. E também a opção aqui do, dá uma olhada aqui, do Dani Olmo, tá? Contra Marrocos. Vamos aos atacantes aí interessantes para essa partida, o Shaqiri, tá? O Shaqiri aí, uma aposta no João Félix, muita gente pode ir e deve ir aí com o Cristiano Ronaldo, então vamos aqui com o João Félix e o Shaqiri, por enquanto, e vamos fechar aqui com Marrocos contra a Espanha, Portugal contra a Suíça, né? Suíça sofrendo gols aí, já mostramos para vocês aí, tá? Então vamos aqui fechar aqui com o Shaqiri, João Félix. Outras opções interessantes aí pode ser aí o El Nesiri, tá? O Ferran Torres nessa dobra aí com o time espanhol, o Álvaro Morata e até o Cristiano Ronaldo também ótimas opções. Mas eu vou estar fechando aqui, tá? Nesse elenco aqui, principalmente aqui com o Cristiano Ronaldo. Vou estar dobrando aqui o time português. E nessa proposta de elenco aqui para nesta transmissão, vou estar fechando aqui, tá? Na minha defesa, essencialmente aqui com o time português, tá? Vou estar indo aqui com o Diogo Costa. Vou estar indo aqui com o Alba, o Cancelo. Na linha de zaga, tá fechando aqui com o Pepe e o Rubem Dias. Vimos aí que o time suíço sofre também contra zagueiros na posição esquerda. E aqui o nosso técnico vai ser o Fernando Santos. Ah, mas você está indo com o Shaqiri. Podemos muito bem aqui fazer uma substituição, tá? Estamos indo com o Cristiano Ronaldo, o João Félix. Então vamos testar aqui, vamos aqui na opção aqui do Morata. Álvaro Morata da Espanha. Nosso banco de reservas, portanto, vai ser aqui o Xherdan Shaqiri, da Suíça. Vamos com o Gavi. Na nossa lateral vamos fechar aqui com o... deixa eu dar uma olhada aqui nas opções. Estamos indo aqui com o time espanhol português. Então vamos fechar aqui com o Dalot, que pode jogar aí na posição do Cancelo. Tá? Nessa dúvida com o Rafael Guerreiro. E vamos fechar aqui na nossa zaga. Vamos colocar na nossa zaga. Outra coisa, estamos indo aqui com o Ziyech e o Alba. Porém, o Alba é um jogador que, mesmo perdendo esse G, tem muito potencial. Então, não é uma contradição, não é errado pensarmos nessa formação diferenciada.
Então na nossa zaga aqui estaremos indo aqui com, já que estamos indo com Ziyech, Alba, tá? Vamos fechar aqui a nossa zaga. Com o Antônio Silva, mesmo nulo, preenchimento aí, acredito que venha jogar sim essa zaga Rubem Dias e Pepe, titularíssima. E no gol aqui, vou fechar aqui no gol com o queridíssimo Unai Simon, da Espanha. Então tá aí, nosso elenco aí, nosso primeiro time montado e feito. Vamos agora o nosso segundo elenco aqui, tá? Um pouco aqui para a Liga da Assistência. E aqui nessa Liga da Assistência, vamos pensar aqui no time espanhol, com essa questão aí de ter aí um ataque de 9 gols, tá? Vamos pensar no time espanhol contra o time marroquino que tem uma ótima defesa. Então, nesse critério de ter uma ótima defesa, vamos pensar aqui no time marroquino a conseguir aí um desempenho interessante contra, e quem sabe até um SG, surpreendendo a tudo e a todos, contra a Espanha, a Fúria. Então vamos aqui com o Hakimi e vamos com o Mazraoui. Vamos aqui o nosso goleiro aqui vai ser o queridíssimo Diogo Costa, de Portugal. Tá? Dá uma olhada aqui na formação de zaga, tentar aqui um 5-3-2. Dá uma olhada aqui nos zagueiros do time marroquino, temos aqui o Romain Saiz, ótima opção, o Romain Saiz. E vamos fechar aqui com o Pepe e com o Rubem Dias. Nossa opção de meio-campistas para essa rodada, vamos estar fechando aqui com a opção de meio-campistas. Vamos com o Bruno Fernandes, Ziyech e o Bernardo Silva, selecionado português. E nosso ataque aqui, nessa proposta, vamos aqui com Cristiano Ronaldo, o gajo, e João Félix. Nosso técnico aqui será o Regragui, técnico de Marrocos. Nosso banco de reservas, vamos estar fechando aqui com En-Nesyri. No nosso meio campo, vamos estar fechando com Amrabat. Nosso lateral, banco de reservas, vamos estar colocando aqui o João Cancelo, de Portugal. Nosso zagueiro, vamos estar fechando aqui com o Aguer. E o nosso goleiro aqui será o goleiro de Marrocos, o Bouanou. Então tá aí, um elenco interessante com a base de Portugal e Marrocos para essa rodada. Fechou? Tá fechando aqui, colocando aqui o nosso time aqui. Portugal, Marrocos. Essa variação aqui de elencos. Vamos aqui vender esse time e vamos fazer aqui um time aqui com a base da Espanha, tá? Vamos colocar aqui um 4-3-3 com a base da Espanha. E, claro, também aí, olhando Portugal como sendo interessante, Espanha e o jogo de Portugal contra a Suíça, tá? Vamos então aqui, time espanhol. Vamos começar aqui no nosso ataque, vamos com Morata. E vamos aqui com o Ferran Torres. Nossos dois primeiros aqui, time espanhol. No nosso meio campo, vamos estar fechando aqui com o Gavi. Já falamos aqui uma aposta. E o Olmo. E a nossa última opção do meio campo, vamos aqui com Bruno Fernandes, de Portugal. Vamos agora o nosso último aí atacante desse time aqui nessa base Portugal e Espanha. Vamos fechar aqui com o gajo Cristiano Ronaldo. Nessa dobradinha, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Nossa defesa aqui, vamos estar fechando com um time da Espanha, com Alba. E nessa dúvida entre Dalot e Rafael Guerreiro, vamos colocar aqui o Dalot. E no banco de reservas, vamos estar colocando aqui o Rafael Guerreiro. Uma mescla, portanto, entre Espanha e Portugal. Nossa zaga, vamos estar fechando aqui com Laporte e Rodri. Nosso técnico
será o Luiz Henrique. E o nosso goleiro aqui, tá? Vamos fazer aqui um antinegativo. Goleiro da Espanha. Temos o Unai Simon. Portugal, Zessá, Suíça. Vamos aqui colocar o Roberto Sanchez. E no gol aqui no banco de reservas, vamos estar colocando aqui o Unai Simon. Nossa zaga aqui no banco de reservas, vamos estar colocando o Rubem Dias. Nosso meio campista, vamos estar fechando aqui com o Bernardo Silva. E nosso atacante aqui será o João Félix. Portanto, a base aí de Espanha e Portugal. Tá gostando do nosso conteúdo? Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por ter você conosco sempre. Sempre conosco. Muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal, compartilhe, vem conosco, vem pro canal Impedido. Vamos agora um SG aí, poucas pessoas vão pensar nesse SG, mas vejo aí pelo aspecto de ter uma boa defesa, o time de Marrocos. É interessante pensar nessa fechar a defesa do time marroquino nessa rodada. E aí pensando nessa possibilidade, vamos aqui no 5-3-2. Vamos aqui com Akram Hakimi, vamos aqui com Mazraoui. A linha de zagueiros, vamos aqui com o queridíssimo Romain Saïs. Vamos com o Agüe. E vou estar fechando aqui essa linha de zaga, tá? Do time marroquino. Tá fechando aqui com o Pepe, tá? Nosso goleiro aqui será o goleiro de Portugal. Nosso técnico será o Regragui, técnico de Marrocos. Nosso zagueiro aqui no banco de reservas, Rubem Dias. Nosso lateral, Cancelo, tá? Nosso goleiro será o Bonu, de Marrocos. E agora no nosso meio campo, tá? Aí, pensando em ser diferente, tá? Já estarei trazendo aqui para vocês um time misto, tá? Também aí pensando em um jogo, né? Possibilidade de gols nessa rodada, onde o SG, que é tão difícil, né? Só a Inglaterra conseguiu SG nessa fase de oitavas. Tá difícil de acontecer. Então, um time misto aí com grande potencial. Já no nosso canal. Então, vou estar fechando aqui no nosso meio campo, na questão de média, boa pontuação. Bruno Fernandes, Ziyech, tá? E Olmo. Olmo como uma opção aí a exigir é atacar o time marroquino. Tá? O time marroquino a surpreender, a Espanha deverá procurar o ataque e o Olmo ser bastante efetivo, buscar o gol e buscar, portanto, finalizações. E aqui no nosso ataque, vamos estar fechando aqui com nessa base Portugal e Marrocos. Vamos estar fechando aqui com João Félix e o queridíssimo Desiri. Portanto, e no nosso meio campo aqui, vamos estar fechando com Bernardo Silva. E o nosso ataque está fechando com Cristiano Ronaldo Gajo no banco de reservas. Portanto, está aí uma base entre Marrocos e Portugal, com um diferente aí no meio campo, o Olmo, tá? A necessidade da Espanha aí em procurar o resultado, né? O Olmo pode ser bastante exigido nesta partida e aí finalizar, tá? Chutar ao gol, desarme. Então interessante essa colocação do Olmo para essa rodada. Vamos vender aqui, vamos salvar esse time. Misto 2. E vamos aqui um time aqui que eu já fiz, tá? Deixei pronto aqui para todos vocês. Que é um time aqui pensando aí em gols para essa rodada. Tá? A possibilidade de gols, tá? Sem muitos 0-0, sem muitos aí SGs. Tá aí um time interessantíssimo para a rodada. Com a base da Suíça, Portugal, Espanha no meio de campo. Ok, é isso.
Vamos então fechando a nossa transmissão, agradecendo a todos pela companhia, pela audiência, por terem ficado até aqui no nosso canal. Muitíssimo obrigado a todos. Tenham uma ótima noite, uma boa rodada de Copa do Mundo. Felicidades. E se você gostou desse conteúdo, desse material, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe e vem conosco. Vem para o canal Impedido. Valeu, gente. Forte abraço, ótima noite e até a próxima.